Bom, tô aqui com a Adri, muito feliz. A gente está aí nesse programa, né, Adri, para falar sobre comida, um tema que a gente ama falar. E a Adri, ela fala de um lugar de muita propriedade. No vídeo anterior ela se apresentou, mas eu gostaria que ela se apresentasse de novo. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre cultura árabe, sobre hábitos culturais de alimentar, cruzando com psicologia, com cultura, com viagem. E antes de começar, vou fazer minha auto-autodescrição. Isso é uma coisa muito importante para as pessoas que têm baixa visão, lembrando que a gente enxerga com o cérebro, o olho ele é só esqueci o nome, assim, que ele só capta. Então, quando eu faço auto-autodescrição, eu facilito para que as pessoas que têm baixa visão não precisem ficar processando, isso gera um desconforto muito grande. Então, eu sou uma mulher de pele parda, com batom vermelho, estou aqui de cabelo na reta do queixo, jogado de lado, assim, bem cacheado, estou com uma blusa branca, é um vestido, na verdade, em cima de uma outra blusa de manga, porque está frio aqui no Egito, em Dahab, de onde eu falo, estou com um colar de cobre, e essa blusa tem como se fosse bordado à mão, mas não é à mão, é um silkzinho. Atrás de mim, eu tenho a ponta do meu guarda-roupa roxo, né, com lilás, à direita, a ponta da minha cama, tem meu livro lá no fundo, e tem essa borboleta aqui que eu desenhei. Eu sou a Tainara Lima, eu sou consultora jurídica em gestão de qualidade, eu trabalho há mais de 10, 12 anos, eu falo que tem 3 anos que eu trabalho há mais de 10 anos, que eu preciso atualizar. Eu trabalho no mercado de turismo e eventos, fui cerimonialista de operação durante muitos anos, faço contratos e procedimentos, sou nômade, há 3 anos viajo pelo mundo, né, em especial tenho uma conexão muito grande em países de cultura árabe, então já tive uns 60 dias mochilando no Marrocos, passando por casas, fui peregrinar. Já é minha segunda vez que eu venho morar no Egito, então agora eu estou aqui há 7 meses. Que mais? Sou psicoterapeuta junguiana, que foi onde eu conheci a Adri, né? Então, atendo como analista, e hoje faço parte do CEPAPEC, a Escola de Psicanálise da Escuta Periférica, do Jairo Carioca, que é um projeto incrível, juntamente também com o grupo Reflorestar, onde a gente faz leituras gratuitas semanais, e amo falar de comida, porque dentro da minha atuação no mercado de turismo e eventos, né, a Anvisa 216, né, normas relacionadas a normas sanitárias alimentar, procedimento para buffet, para restaurante, dentro do evento, realmente comida é uma coisa que sempre me chamou. E eu estou aqui com a Adri, que é nutricionista, é nutri e também terapeuta, e aí eu vou deixar você fazer sua autodescrição e também se apresentar, Adri. Oi, Thay, eu sou a Adriana Leão, né? Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele mais clara, cabelos crespos, em camadas na altura do queixo, os meus cabelos são acobreados, né? Um tom assim mais chocolate, olhos pretos. Estou vestindo uma blusa azul, um azul meio acinzentado, com um cordão de dourado, brincos dourados, um fone branco no ouvido, aquele fone para telefone. Atrás de mim eu tenho uma parede branca, uma estante verde, onde eu tenho livros, plantas. À minha esquerda eu tenho uma planta conhecida aqui como espada de Ansan, mais acima na parede eu tenho uma estante amarela, com 2 imagens, uma de Gaia e uma da deusa grega Deméter, um quadro à minha esquerda, um quadro do útero florido, e mais à minha esquerda também, um pingente assim, com 7 chakras. E eu sou Adriana Leão, nutricionista da área comportamental e analista junguiana. Eu e a Thay, a gente se conheceu nesse mundo da análise, né, estudando juntas na mesma escola, fazendo supervisão com a mesma supervisora, e a gente se encontrou, né, onde as viagens, a comida, a análise se cruzaram aí nas nossas vidas. Muito bom. E é sempre um prazer muito grande, assim, poder ouvir a Adri, que
né, ela transborda, né, a gente realmente ama o que a gente faz, né, Dri? E hoje, a gente já fez um vídeo que a gente falou sobre preferência, intolerância, cultura, para quem é de buffet, principalmente, não só para quem é o profissional, mas para quem come, para quem vai, né, é todo mundo, né, comida é um assunto que é para todo mundo, né, Dri? E hoje, eu estou muito feliz de poder falar aqui da cultura árabe, da alimentação e falar onde eu tive meus primeiros contatos, sabe, Dri? Eu posso dizer, eu vim de uma realidade muito simples, eu fui bolsista, e aí fiz faculdade, e as minhas primeiras experiências em bons restaurantes, em bons hotéis, foram trabalhando, né? Foi trabalhando que eu viajei a primeira vez internacionalmente, então eu realmente tenho um olhar da comida também muito com esse olhar profissional, porque eu estava sempre ali na posição de estar servindo alguém, né? Tá ali pensando em tudo que envolve. E foi no evento que eu tive os primeiros contatos com a comida árabe. A gente come um quibe em casa, mas essa coisa de falar assim, ó, existe uma comida específica, que é a comida árabe, que estava muito relacionado principalmente ao quibe, sabe? Um pouco mais por ali, um pãozinho, um hummus, um baba ganoush, uma berinjela. E foi até quando eu chego, né? Também eu tive um contato com halal, né, através de uma amiga que tinha convertido para o islamismo, mas até então minha mente nem fazia essa conexão, sabe, da cultura árabe. Quando eu chego no Egito, e aí, pô, aí eu imergi. Ali eu realmente mergulhei e entendi que não só... E aí eu vou falar de alimentação, eu vou falar, assim, de todo o processo, do campo à mesa e talvez até a digestão. Porque é outra forma de existir no mundo, sabe, Dri? Então, a primeira coisa que me chamou muito a atenção e aí eu vou lembrar lá de Jesus, né? Que ele parte o pão e dá aos discípulos, né, com a mão. Então, assim, são pessoas que, no geral, vêm de uma cultura milenar, assim como os povos da floresta, que você fez esse gancho quando a gente estava batendo papo offline, e que eles mantêm uma forma de viver, né? Então, o alimento, por exemplo, em Marrocos, a maioria das famílias onde tem as aldeias, que são a maioria, né, de quem não vive na cidade, está do ladinho de uma plantação que é comunitária. Então, o figo é tirado dali, né? No Alcorão, por exemplo, Dri, você reter uma safra durante um tempo para vender mais caro é haram, é pecado, e isso é basicamente o que o sistema capitalista ele faz. Então, assim, transforma a comida em commodities, né? Exatamente, as commodities. E aí eu tenho a questão também de pedir empréstimo para banco, é haram, é pecado. E existe por mais que as pessoas são vistas como simples, existe uma autossuficiência, porque eu tenho ali a minha plantação no meu quintal, eu tive também em Marrocos, numa tribo amazigh, né, dos bárbaros, então, assim, eu tive o prazer de ir num casamento, eles matam boi, que é aquela coisa do interior de Minas Gerais, eu que vim do interior, mata o boi, e aí o pão é feito com trigo que está plantado ali, e se não for plantado ali, ele foi comprado. Aqui eu tenho o prazer, sabe onde eu moro, em Dahab, em especial, a gente não tem fast food, é uma fartura de fruta, de legume, e quando eu compro o meu arroz, eu compro ele a granel, sabe? Então, eu tenho uma linha muito mais curta do campo à mesa, que não passa por essas grandes indústrias, e isso tem a ver com a questão cultural, sabe, Dri? E aí eu comecei a entender, eu falei, então essas pessoas, elas têm uma relação mais próxima com o que elas comem, e isso faz com que eu não tenha um atravessador, uma grande indústria que venda, porque ela come o que ela planta, e come com a mão, e come todo mundo junto, né? Então, realmente, essa questão de onde vem o alimento.
existe um vínculo, porque aquilo dali é uma plantação da família, e se eu não tiver uma plantação, normalmente a gente compra nas feiras, a gente tem, é uma comunidade que não tem hábito de restaurante, sabe? Aqui, por exemplo, na Rábida tem muitos restaurantes, mas claramente é para turista, sabe? A gente não tem esse hábito, né? Porque, por exemplo, se eu penso em São Paulo, se eu penso em lugares onde o trabalhar ele é o foco, a alimentação ela é um anexo ali, ela precisa se adequar ao meu trabalho. Então, eu trabalho fora e eu preciso comer no restaurante, a minha empresa me dá um ticket. Os países de cultura árabe, eles são organizados mais em torno da alimentação do que do trabalho. Isso é muito massa. Da oração, da alimentação. Inclusive, eu vou fechar esse ponto para quero que você comente. Eu estava com o Guilherme, que é fotógrafo, que ele mora em Milão, e ele estava falando assim, e outra coisa, tá, gente? O Brasil é um país que eu tenho, assim, um percentual pouquíssimas pessoas de cultura árabe. A gente vai ver mais para São Paulo, ali os libaneses. Mas quando a gente viaja na Europa, a gente tem muitas pessoas árabes, muçulmanos também, muitos, muitos, muitos. E a gente tem um período do Ramadã. E aí, ele estava falando e falou, cara, na Itália, ali onde eu moro, em Milão, a gente tem tantas pessoas que são do islamismo que eles precisaram mudar o feriado católico por conta do período do Ramadã. Né? Porque a gente tem o Ramadã e a gente tem o Carnaval ali, né? O período da Páscoa. Só que aí as crianças ficavam um grande período sem ir para a escola, porque eu tenho a Páscoa, depois eu tenho o Ramadã. E aí eles precisaram, na Itália, onde tem Roma, eles precisaram mudar o feriado católico para se adequar ao Ramadã, que também tem a ver com comida, com jejum, com uma série de coisas. E aí, Dri, a gente vê a força, a convicção desse povo milenar que não se dobra a cultura de comer com garfo e faca, não se dobra a cultura de comer os grandes fast foods, as grandes marcas, assim como os povos originários da floresta. E aí, quando eu falo o que esse povo tem a ver em comum, né? O que eles têm a ver? Eles não se dobram a um sistema que quer nivelar a cultura. Porque quando eu mato a tua forma de comer, eu mato a tua cultura, eu mato quem você é, e aí você fica sujeito a comprar tudo que eu te vendo. E aí eu falo, agora eu estou entendendo essa guerra econômica, por que existe todo esse frisson de que não, o árabe ele é violento, o indígena é violento, não vá lá, não conviva com eles, porque a hora que você convive com eles, você fala assim, não, pera lá, amigo, parou, eu não vou comprar tudo que você me vende, né? Porque mais importante do que querer estar na moda ou atualizado de consumo é eu respeitar quem eu sou, respeitar meu corpo, e realmente eu acho que essas culturas que dão muito mais, que dão valor ao alimentar, ao se nutrir, respeitando aquilo que é biológico, tende a realmente propiciar um estilo de vida mais saudável, sabe? O que você acha disso, Dri? Primeiro eu queria dizer, tá, que eu estou encantada, porque eu não Você vai me conheço a prestar. cultura árabe, né? Então, o que eu conheço, eu sou exatamente esse público que conhece o que a mídia divulga, né? E a gente tem esse olhar bem do capitalismo, do que a mídia divulga, e eu estou encantada, e vendo assim, né, trazendo, acho que a palavra que fica muito forte é identidade. Porque, né, nós, como brasileiros, somos de um país colonizado, a gente já existia aqui, né, enquanto povo, muito antes de ser o Brasil, né, invadido em 1500, e toda essa história conta. Antes de 1500, a gente já existia enquanto território, enquanto povo, éramos um espaço habitado, então havia cultura, haviam diversas etnias habitando aqui, então a gente já existia. Isso é identidade, é quem eu sou desde sempre. E o capitalismo, né, a colonização que veio, né, o capitalismo veio posterior, mas essa forma de pegar o mundo e transformar em uma coisa só, né, a partir de um único olhar, de uma única forma de funcionar,
só funciona É quando a gente pega e narcísico. destrui, né? Destrói a identidade do outro, né? Uniformizar todo mundo e ver, pensando assim, no recorte que eu tenho de entendimento de quantos povos originários do Brasil, e ver o que você fala do árabe, é muito, a raiz é a mesma, né? Aham, É estar na terra, é partilhar, é comer o que se planta, você dizer, eu tenho a minha plantação, o que eu não tenho aqui, às vezes o meu vizinho tem, e a gente divide, a gente partilha, né? É saber exatamente o que eu estou comendo, de onde ele vem, o que é que contém ali, né? É você não ter rótulos, né? Você sabe, você fala, eu compro arroz a granel, é o arroz que o seu Antônio plantou, e eu conheço sim, ele, eu sei o que é que ele usa na plantação, eu conheço a técnica dele, eu sei exatamente o que eu estou comendo, né? É uma comida que não tem um percurso muito grande, né? Ela sai ali, o caminho dela é muito curto, então também é uma comida que é perecível, assim, o tempo de vida útil dela é menor, e aí me vem a ideia que eu aprendi isso na medicina chinesa, né? A energia vital que a comida tem, que não é só o nutriente, mas aquela energia, o que eles chamam de qi, ela está muito ligada ao tempo de vida. Então, quanto sim. mais fresco, mais cheio de qi aquela comida tem. E aí, se eu penso no arroz que saiu ali da plantação do seu Antônio, chegou na minha casa alguns dias depois, que é diferente do arroz que eu compro no mercado, que já passou por uma série de processos e muito tempo, então a gente vai ver como as nossas formas originais e primitivas de viver, de se alimentar e de construir a nossa rotina em torno disso, em torno do que a natureza oferece, em torno do que a natureza dita, porque não é só a questão de a comida está perto, mas tem as safras, tem os períodos, então assim, em determinado período, no verão, eu vou me alimentar de tais alimentos, no inverno, eu vou me alimentar de outros alimentos, porque é o que a natureza está disponibilizando. Então, está muito Sim. perto do ciclo natural, daquilo que a natureza propõe para a gente. E a vida dita civilizada nas grandes cidades, a comida que vende no mercado, ela nos distancia muito desse nosso ciclo natural. A gente é natureza, né? A Sim. natureza não é um apêndice à parte do ser humano. O ser humano Nossa. é da natureza. Então, quanto mais integrado a essa ciclicidade da natureza a gente estiver, mais saúde física, mental, emocional a gente tem. Estou encantada Assim, com essa forma de vida. e aí eu vou falar uma coisa, né? Primeira coisa, né? Jesus andou por essas bandas. Ele nunca Sim, botou o pé na Itália. Sejamos não. sinceros, pelo Nem contrário, aqui no né? Brasil. E aí eu preciso deixar eu falo, né? Eu precisei vir para cá para entender um pouquinho mais essa questão de Jesus e do Cristo que é esse grande símbolo, né? Esse homem, esse Deus, enfim, que ele vai estar em várias religiões, não só no cristianismo. E é importante pensar que Cristo não era cristão, né? Sim. Inclusive, a gente estava batendo esse papo, né? E isso eu estou pegando uma fala do Jairo, meu professor lá do CEPAPEC, que ele falou: precisamos lembrar que um dia o cristianismo foi considerado Não seita. existiu. Não, Porque primeiro ele não Jesus, existiu, né? Houve uma vida Jesus antes dele. existia uma religião oficial, isso é fala do Jairo Carioca, isso é verdade, o Jairo também, ele é teólogo, né? Que existia uma religião oficial, que era a religião romana, né? E Jesus, ele surge ali com aquele jeito de viver, onde ele era peregrino, onde ele estava falando, preocupado se o povo estava comendo, ele estava preocupado se o povo estava tomando vinho, e foi lá, né, o primeiro milagre de Jesus foi multiplicando né, o vinho, fazendo a água em vinho ali, suprindo aquela festa. Claro que existe o olhar simbólico disso, mas existe vamos olhar para a história de fato como ela é. Ele tem a ceia, então assim, Jesus é muito sobre comida, sobre comer, e isso Comida. aqui é muito a cultura onde ele está, gente, que é o lado de cá do mundo, sabe? E aí, Inclusive, por o que eu estou começo falando? de mãos de Jesus, né? Tem O partir o muito pão, grau. a ceia, até os dias de hoje, Jesus é o pão e o vinho.
Jesus é o pão e o vinho como símbolo, ou o peixe, né? Eu lembro assim, né? Isso tem a ver com, eu falo, como é que criança, eu na catequese, eu lembro de estar fazendo exercício da catequese e desenhando que Jesus era o pão, que Jesus era o vinho, que Jesus era a água viva e que Jesus era o peixe, sabe? E aí, assim, quando eu olho, tá? Então vamos falar por que isso tem a ver com a cultura árabe. E também, talvez, com o islamismo, que vem para fazer valer a lei dos profetas. Entende-se que existe um modo de viver, porque eu falo que o islamismo, a cultura, que nem todo árabe é islã, mas isso é que nem pensar que o brasileiro, a gente vive num país que majoritariamente a gente tem o cristianismo como uma religião que, inclusive, era oficial, né, na nossa Constituição, né? A gente tem que lembrar que as primeiras escolas no Brasil eram escolas jesuítas, então a educação era uma educação cristã. E, na verdade, eu falo que o tem muito mais a ver com estilo de vida, não é uma religião. É igual pensar, por exemplo, no budista. É um estilo de vida, é o jeito que eu vivo, é quase que uma filosofia. E aí, o que é cultural aqui, que tem a ver com estilo de vida e cultura? A lei da receptividade. Todas as pessoas têm direito a 3 dias de comida, banho, tudo, que era exatamente a forma que Jesus vivia. Porque o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça. Jesus era um peregrino, por isso que ele ficava de casa em casa. Não tem na Bíblia registro que Jesus tinha a casa de Jesus. Né? Não tem Teve um o sepulcro, mas não endereço, teve né? a A casa. localização no Google. Não tem a casa de Jesus. E aí é interessante porque aqui sede fiéis à hospitalidade, pois sem sabeis recebeis anjos. Isso está em Hebreus. Então, aqui é um lugar que as pessoas não querem saber se você tem dinheiro. Você vai ser alimentado. E eu tive um impacto muito grande, porque quando eu vim para cá no Egito pela primeira vez em 2023, eu botei uma mochila nas costas e eu estava andando, eu cismei de andar assim das pirâmides até o aeroporto, né? Porque eu gosto de peregrinar, e as pessoas olhavam para mim e me davam comida. Sabe? Eu lembro de estar passando perto de uma obra, o cara olha para mim e tira um sanduíche da bolsa e entrega. E eu falo que não precisava, sabe? Porque eu pensei, meu Deus, ele tá tirando do dele para me dar. Ele olha para mim, tipo assim, ele não aceita que eu não aceite aquela comida e ele me entrega, porque para ele, alimentar um peregrino é a forma de cumprir uma profecia. Entende? Então, assim, e aí, assim, né, recente agora que eu estava com o Guilherme, uma galera que a gente fez um tour juntos, que vieram para o Egito, e eu falei, olha, e aí eu fiz um acompanhamento nessa viagem, né, eu tenho uma amiga que nos recebeu, e ela falou, eu preciso receber vocês na minha casa. E ela botou uma hipermesa, e é cultural. E aí eu vou fazer um link com Minas Gerais. Sabe, a gente fala assim, porque a sociedade, eu sou filha de um homem que nasceu em 1950, que as terras onde meu pai mora até hoje foram terras dadas à Lei Áurea, né? Meu pai sempre plantou para comer e continua plantando até hoje, e ele veio desse lugar de trocar com o vizinho, ele falou, Tainara, a gente quase não usava, né, trocava comida, né? E quanto isso faz com que o povo seja mais independente, até mesmo mais solidário entre si, né? Porque alguma coisa ali no quintal eu vou ter para comer. E isso aqui é muito, muito forte, que é essa questão de comer o que se planta e partilhar comida, Adri. Partilhar. Outra coisa que é muito forte, que as pessoas estranham, mas que isso tem a ver com coisa que eu não consigo mais retornar, é comer com a mão. Não existe o meu prato. As comidas vêm na mesa, e aí com pão, que eu uso pão de colher, e aí eu lavo essa mão, sabe? E olhando para essa água, não só como um elemento, é muito simplório e raso pensar que a água é só um elemento para tirar a sujeira da mão, né, gente? Né? E se fosse isso, para que o padre está lavando a cabeça da criança? Aquilo não é só sobre lavar a cabeça. Existe um símbolo, né, da água. Então, de você lavar a mão e você comer junto. Não tem o meu prato.
né? E é muito interessante, porque quando se come, né, eles falam Bismillah, né? Graças seja a Deus. Então, e você come junto ali, sabe? E come de uma maneira muito farta. Então, realmente, as pessoas têm um estilo de vida mais simples, mas você vai acordar numa família árabe, a matriarca vai estar ali fazendo o quê? Lavando o trigo que vai para o pão, sabe? Então, basicamente, esse cuidado alimentar, claro, a gente vai ter alguns problemas, sabe, Dri? Tipo assim, consumo de farinha, açúcar, né? Então, é um país onde as pessoas não consomem bebida alcoólica, a gente tem umas restrições, existe a bebida, mas culturalmente falando, não se consome a bebida alcoólica. Então, a gente tem sim. Então, infelizmente, eu vejo muitas pessoas com problemas de diabetes, né? E isso é uma realidade não só para o árabe, mas os países que, infelizmente, sofrem com a restrição, porque comer um salmão é caro, comer uma carne é cara. Então, vai restar para essas pessoas açúcar e a farinha. Isso também tem a ver com um racismo alimentar, uma questão colonial que define que esses alimentos são para um determinado público, e esse outro público precisa estar doente, precisa ter diabetes, afinal de contas, se eu não tiver problemas de saúde, a indústria farmacêutica ela não roda, né? Mas, sem dúvidas, é um país que, embora seja realmente sofra com essa guerra econômica, porque depende exclusivamente do turismo e as pessoas acabam não vindo, são pessoas abundantes, sabe, Dri? Porque eu falo que riqueza não é a capacidade de reter. Rico é aquele que é capaz de dar, né? E aí, só fazendo um gancho para terminar minha fala, para deixar você comentar, eu vivo 6 meses da minha vida no Egito, 6 meses na Inglaterra. Então, eu estou em libra esterlina e libra... Caraca! E aí, quando eu chego na Inglaterra, numa família que na mesma casa eu cozinho a minha comida separada, você cozinha a sua comida separada, né? Que você é capaz de estar na casa de uma pessoa por horas e ela não te oferece nada para comer. E principalmente uma cultura de eu compro, eu congelo, eu como pouco e eu descarto muito alimento. Eu boto muita comida fora. Aí eu fico assim, gente, como que pode, né? Esse excesso que vem de uma falta, porque é vazio, sabe, Dri? É vazio, então tá sempre ali comprando, estocando, que vem desse lugar do homem branco, né? Que ficou nesse frio e que precisa estocar e preciso matar e me dá aqui essa comida para mim, e o quanto isso realmente é muito forte. Então, assim, embora as pessoas falem assim, nossa, Tainara, você está no Egito, você não tem medo? Aqui é o único país que eu caminho, que eu me sinto, que eu sei que se eu passar mal, eu tenho meus vizinhos todos, sabe? E já no país que a gente considera rico, amigo, se você cair no chão, você vai ficar por lá, sabe? Esquece que alguém vai te alimentar de alguma coisa. Então, é o que eu posso, assim, que eu papear sobre a cultura árabe e também sobre esses contrastes. Eu, ouvindo aqui, ouviria horas, porque estou absolutamente encantada. Repito, é um mundo que eu não conheço. Vou conhecer em breve. Vai, com certeza. É um mundo que eu não conheço. E como me encanta, né? Essa identidade que se mantém, que não foi usurpada. Porque cada povo tem a sua origem, tem a sua cultura, e como esse mundo capitalista que misturou tudo, e aí a gente começa muito com a questão das colonizações, onde o colonizador chega e impõe a sua cultura, porque a sua cultura e o seu modo de viver e de ver as coisas, a sua cultura, a sua religião, a sua forma de estar no mundo, é o que é certo, né, na visão dele, é o que é civilizado, e o que foge disso é inaceitável. Então, o colonizador ele chega e destrói tudo que já existe ali, muitas vezes de uma forma milenar, e ele destrói e impõe a forma como ele vive, a forma de pensar,
e a gente vê um recorte do mundo que não se rendeu a isso, né, que resiste, que permanece, que hoje são culturas originais e que resistem e permanecem, quando a gente olha para o mundo de uma forma geral, a gente tem poucos redutos assim, de resistência. Né? A nossa América do Sul, por exemplo, cada vez que eu viajo aqui por dentro, eu fico imaginando, eu até perguntei a um amigo historiador, disse, como é que a gente seria se a gente não tivesse sido colonizado? Né? Porque a gente tem aqui na América do Sul, muito acima, né, eu estou visualizando o mapa aqui, né, acima os Incas, que era uma civilização extremamente avançada. A gente não tem tanta informação sobre eles, mas era uma civilização tecnologicamente muito avançada. Como é que a gente seria hoje se a gente não tivesse sido colonizado, né? Que hábitos, como a gente seria? Eu fico imaginando, né? E esse é meu amigo historiador, disse, a história não trabalha com essas hipóteses, Adriana. De como seria, sim, mas a minha mente viaja e fica imaginando uma forma de ser, de comer, de estar, inclusive a aparência, né? Que aspecto nós teríamos se não fôssemos tão miscigenados assim, né? Quem seria o Brasil verdadeiro? E E aí, assim, pode falar, perdão, vai lá, vai não, lá. e você trazendo essa a cultura árabe e trazendo esse referencial árabe que o mundo esquece, né? Que era árabe, que é o Jesus. O mundo hoje vive como se nós partíssemos do ponto de, assim, Jesus Cristo fosse realmente o nosso, o ser que inaugurou o mundo, como se antes dele nada existisse, como se ele não habitasse um país, uma comunidade, e que essa comunidade não tivesse uma cultura própria, uma religião, porque a religião é parte da cultura de um povo, né? Não tivesse uma religião própria, uma forma de estar no mundo próprio, a gente inaugura o mundo a partir não de Jesus, mas a partir do cristianismo. A gente olha para esse mundo sempre desse marco do cristianismo para frente. E antes, né? Inclusive, a cultura influenciou o cristianismo, né? Porque quando você traz os símbolos aí do peixe, da água, do vinho, do pão, né? De onde esses símbolos vieram? São símbolos a partir da cultura, né? Do que estava no inconsciente coletivo daquele povo, do que é que ele significa. E o próprio cristianismo, eu estava lendo um livro recentemente, eu esqueci quem era o autor, mas ele fala exatamente de como o cristianismo se transforma, né, nos lugares onde ele se instala, porque o cristianismo também absorve a cultura local. Então, a gente tem no Brasil um cristianismo que tem muitos elementos da cultura africana, muitos. Sim. Né? E E aqui, também do grego, né? E também, eu só um porque já recado. vem trazendo, né, toda essa influência, porque na Europa o cristianismo foi influenciado pela cultura Odri, a grega, gente tem o romana. cristianismo copta. Nós temos o Papa copta. A gente tem um cristianismo que é o originário que está aqui no Egito, porque a primeira igreja é de São Marcos, que está em Alexandria. O Monte Sinai está aqui do lado, né? Eu estou na região do Monte Sinai, que não passou por essa releitura grega, que também é o que chega para a gente no Brasil, né? Então, a gente tem esse. É muito importante, foi o Wagner Moura que falou dessa importância da memória, né? A gente está muito mergulhado nesse universo agora do Oscar, o bairrismo o pernambucano, assim, absurdamente bairrista, e ele traz essa fala da memória. Somos um povo que não cultiva a memória. E quando a gente não cultiva a memória e não resgata, até em função, talvez, dessa miscigenação, dessa mistura, quem somos nós de fato, né? E o Eita. que é nosso? O que é essencialmente meu? E isso a gente pensa de uma forma ampla, enquanto povo, mas trazendo a questão da análise, tem também a questão individual, eu, né? Quanto do que eu existo, o que é meu, o que é que eu reconheço realmente como meu, o que é moldado pelo outro, ou o que é que, qual a forma que eu me ponho no mundo? É minha essência ou eu sou aquilo que eu espero? A gente pensa na persona, né? Que a gente trata na análise, né? O que eu mostro para o mundo, o que eu mostro para o mundo, a minha persona, quanto disso é verdadeiramente meu, quanto disso é moldado pela sociedade em que eu vivo. E a É, gente vai se moldando
como eu vivo, né? Não estou imersa na cultura árabe como você, e como eu venho de um espaço onde a gente se adequa muito, né? Eu fico encantada de imaginar que existe um povo que resiste. Porque eu sei que no Sim, Brasil tem muitos locais de resistência, mas não são sim, locais que eu conviva, né? Eu não estou sim. ali em lugares de resistência. São lugares que eu conheço de referência, de ouvir falar, eu não emergi nesses espaços. Então, a minha mente não consegue dimensionar isso, né? Eu me encanto, mas eu não Nós vamos vir consigo, para cá. né? Eu preciso emergir para entender o que é que isso significa. Então, quando você traz esses elementos todos, né, da partilha, da comida como sendo um fator cultural extremamente importante e que a vida em sociedade se organiza em torno da comida, eu fico absurdamente encantada. É um modo de vida completamente diferente, né? Original, não não contaminado, claro que com certeza Sim, o mundo globalizado também inclui o mundo árabe, lógico que eles também recebem toda essa influência, mas você claro. manter a essência de quem você é um ato de resistência absurdo, e isso me Aham. encanta, e E eu é falo muito assim, subversivo isso, viu? é Muito subversivo, subversivo. E aí eu muito falo assim, subversivo você não ceder à cultura ocidental, europeia, esse mundo eurocentrado. eles chegaram agora, os povo está aqui há mil anos, e aí, sabe o que, que eu falo? Eu que trabalho com a questão empresarial, eu fico imaginando nessas grandes indústrias alimentícias, no relatório, no report lá do que está vermelho, do que não dá capilaridade, porque a gente sabe que essas grandes culturas que querem dominar o mundo, que quer estar em todos os lugares, porque você não vai ver um árabe não lá querendo tomar pedaço na Europa. Entende? Embora o povo árabe, e aí eu vou falar uma outra coisa, por que existe essa grande rixa da Europa, dos países do norte, em especial com a cultura árabe, tá? Porque o Brasil, ele aderiu. Eu falo Sim, português, na verdade, não é nem português, português em Portugal. O que a gente fala é um português, mas o Brasil é uma cultura que sim, que cedeu, que tenta parecer com o pai ausente do norte e nega a mãe terra. O povo árabe também é um povo colonizador. A gente precisa lembrar que o árabe vem da Arábia Saudita e aí ele vem com a religião que é o islamismo, que foi dada pelo profeta Muhammad, e ele vai lá, coloniza o Egito, coloniza os países. Quantos países árabes eu tenho? Então, a gente precisa pensar que nós temos vários países do continente africano que recebeu a cultura árabe do mesmo jeito que a gente tem países africanos que recebeu o português. A gente tem Cabo Verde, a gente tem, entende? E aí, só que se, claro, toda colonização é colonização. Mas fato é que a cultura árabe ela fez uma colonização cultural. Então, por exemplo, a região da Andalúcia, ali, da Península Ibérica, onde tem Portugal, Espanha, ali recebeu influência da cultura árabe. A gente tem no Brasil, por exemplo, eu falo muito aqui com eles, né? Palavras que são da raiz árabe. Por exemplo, arroz é ros. E aí eu falo com eles assim, ros, em Brasil, isso, arroz. Aí eu brinco assim, eu acho que a gente botou o A na frente. Por exemplo, açúcar é açúcar. Falei, açúcar, arroz, azeitun, azeitona, zeitun, azeitun, zeite, azeite. Então, nós tivemos sim a presença árabe no Brasil muito forte, inclusive o Nordeste, que se você for estudar as roupas, tem uma coisa que nos foi negado de saber, eles não querem que a gente saiba. A gente teve a presença do povo preto, africano, que vem cativo no corpo, mas liberto de alma e de espírito, que trouxe consigo a sua crença milenar, né? E aí vai fazendo essa adaptação, né? Então, assim, a gente tem o samba, a gente tem nossa comida, a gente tem as mulheres pretas
que é a base da educação do Brasil, da formação no Brasil, mas, de alguma forma, o povo árabe, que também tem muita coisa no Brasil, eu falo que, cara, quando eu como, assim, Minas Gerais, quando eu vou pensar na cavalhada, a ideia dos mouros, né? Lá em Recife, se eu não me engano, eu não sei se foi em Recife, não, eu tive em Aracaju, que tem lá um grande elemento cultural que é da cavalhada dos mouros. Depois você olha aí, esse mouro é o povo da Mauritânia, né? Você realmente vai ver que, na verdade, Dri, nós somos uma maioria minorizada, onde eles continuam seguindo a lógica napoleônica, que é dividir para dominar. Porque se a gente fazer esse traço que você fez lá, a gente em Minas plantando, é muito mais fácil abrir uma indústria do que você manter um quintal na tua casa. Sabe? Tipo assim, você não tem incentivo para ter um pomar, se você tiver que ser independente dessa indústria. Mas se você olhar o povo originário de todos os povos, a gente tem uma coisa em comum, que é cultivar a terra, partilhar, que é abundante, mas eu preciso dividir para dominar, eu preciso falar assim, não vai para esses lugares porque eles são violentos, porque aí você chega aqui e você fala, dá para viver com pouco. Nossa, dá para não querer tanto. E isso, no mínimo, vai representar um déficit considerável lá, eu falo no relatório de performance dessas grandes indústrias alimentícias que querem ter mais lucro. Então, aqui, eles não têm lucro. Aqui, a Ambev não vende álcool, sabe? E se vende a minoria, porque não é a cultura do país. Aqui, onde eu moro, não tem McDonald's, não tem fast food, tem a feira, que vem, inclusive, da região da Palestina. Né? É muito louco, sabe, Dri? Quando eu vi um vídeo do primeiro-ministro da economia lá de Israel falando assim, não, a gente tem um plano imobiliário. O que é a região de Gaza? A gente primeiro limpa, destrói, para depois construir de novo. A gente quer fazer um Dubai ali. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. E aí, toda semana que eu vou na feira, hoje é dia de feira, que eu tenho 35 tipos de manga que vem da região da Palestina, o quanto essa terra ela é próspera. Você entende por que querem criar um plano imobiliário aqui? Porque é muita fruta, é uma fruta deste tamanho, é uma terra que é rica, que você planta, tudo dá, e que a gente não consegue entender o porquê, porque tudo é sobre dinheiro, né? E aqui não, a cultura não é sobre dinheiro. Então, por exemplo, eu vou para um hotel, eu cheguei no hotel, só que coincidiu de ser a hora dele orar. Eu vou ficar esperando. Mais importante eu ter um cliente, eu ir lá fazer minha oração, sabe? E aí, Dri, só para fechar, então, falei sobre essa questão de... E aí, como seríamos? Eu estava vendo uma aula de uma cacica, e ela falou uma coisa muito importante. Gente, todo o território brasileiro é um território originário. Esse povo que chegou depois e foi empurrando nós para aquilo que chamamos de aldeia. Mas temos povos originários morando na cidade, morando nas favelas, e aonde eu botar o pé é meu território originário. Tem muitos lugares que sofrem com umidade porque foi construído em cima do rio. Entende? Então, na verdade, quando a gente pensa assim, como seríamos, tá aí para mostrar, né? Então, a gente tem uma presença massiva dos povos originários que resistiram, dos descendentes dos povos originários, e de alguma forma a gente pensa que, não, eles estão lá na aldeia. Não, tem muitas pessoas vivendo na cidade e que foram obrigadas a deixar de viver daquela forma, porque toda a estrutura de cidade é de fato uma ferida na terra, faz com que a gente veja como se eles não estivessem ali. Mas eles têm essa presença, e mais uma vez, né, eles querem dividir, porque se a gente olhar, a gente é maioria, se a gente começar a acordar que a gente é maioria, né, Dri? E eu vou deixar você falar antes, que eu quero falar só para fechar minha fala sobre o uso de talher e sobre banheiro. Essa questão do apagamento cultural, né, que a gente tem nos povos que foram colonizados, é uma
uma violência absurda, né? Você para pensar, é muito doloroso você ver povos que foram completamente apagados, né? A cultura, o modo de ser, as pessoas que sobreviveram ali tiveram que se adequar, ou fingir, né? Vestir mesmo aquela capa de adequação e manter os seus costumes, as suas práticas em sigilo, né, para não serem vistas. E esse território de resistência tem muito a ver com essa ideia de manter a minha prática em segredo, né, em espaços que eu Sim. pudesse seguros, onde eu possa praticar. Mas o que me fica muito é que, trazendo todos esses povos originários dos diversos mundos, né, que nós temos na Mãe Terra, é que esses povos originários, os povos primitivos, eles eram muito, muito ligados à terra, né? Muito ligados aos ciclos da natureza. Todo esse relato que você traz aí do mundo árabe tem muito essa relação com a natureza, né? De você comer o que a terra oferece, de você comer aquilo que você produziu, de você não explorar a terra, porque se eu planto no meu quintal, eu planto para mim, para minha família. Eu não planto para vender numa grande rede de mercado, eu não planto numa quantidade absurda, eu planto o suficiente para mim. Então, é eu recebendo da terra aquilo que ela dá para minha sobrevivência. Não existe uma exploração absurda, né? Um esgotamento desses recursos. Eu vivo de acordo, eu espero o tempo da planta, né? O processo de plantio, de colheita, eu sei que eu vou ter determinado produto apenas numa parte do ano. Claro que hoje a gente está com a agricultura extremamente avançada, a gente já está modulando isso, a gente termina tendo alimento de todos os tipos o ano inteiro, mas as culturas mais que mantêm esses rituais mais primitivos, e primitivo não no sentido ruim, de jeito nenhum, No mas sentido primitivo no melhor que sentido essa palavra pode trazer, né, de Dri? manter a tradição, né, de você se manter fiel à cultura, tem esse respeito à terra muito grande, sem esse esgotamento, porque é entendendo que eu sou parte dessa natureza, eu não sou um ser deslocado dela. Existe essa interdependência. Assim como a gente fala muito dos ecossistemas e da importância desse equilíbrio, o ser humano é parte desse ecossistema. E existe também uma condição de equilíbrio. E a gente está usurpando muito a Mãe Terra, a gente está esgotando esses recursos e a gente não percebe que isso é uma atitude contra a nossa própria existência. É um Né? tiro no pé, né, Dri? Essa sana capitalista de esgotar todos os recursos, de uniformizar tudo sempre, e de sempre produzir mais e ter mais, e fazer assim, um mundo com coisas e estruturas extremamente descartáveis para que a gente consuma cada vez mais, não consegue enxergar que a gente está caminhando para esse processo de destruição. Destrói a terra, o nosso próprio corpo território, né, gente? Quando a gente pensa em território, é o corpo território, né? Então, meu corpo é o meu território. E o quanto eles manipulam, existem culturas que vai manipular o teu corpo para que, de alguma forma, você perca e eles ganhem, né? E o corpo, enquanto território, ele é muito... Ele precisa ser muito respeitado, ele precisa ser livre também, ele precisa ter autonomia. Eu me emocionei muito recentemente, eu estive no Museu das Amazônias, lá em Belém do Pará, que foi inaugurado agora com a COP, e tem uma exposição fotográfica, e muitas dessas imagens são imagens de povos originários, né? Provavelmente de aldeias que ainda mantêm muito o seu rito original. E eu olhando para os corpos dos homens e das mulheres, né, ali, tanto livres como integrados àquela natureza, e você olha o corpo humano, você olha a mata, você olha o rio, né, você tem ali a água do rio, e você olha para aquela imagem com esses elementos, e você vê uma coisa só. Você não dissocia, não dá para separar, é tudo parte, são partes de um todo. A mata, o rio, a pessoa, é tudo uma única coisa, e vivendo ali de forma integrada, livre, aquele corpo deve existir, pelo menos naquele recorte que a imagem traz, aquele corpo deve existir do jeito que ele é.
sem Toda a sua mudanças, sem diversidade. modulação. Então, você vê pessoas existindo como elas são, sabe, mantendo a sua identidade, o seu território intacto, no mundo que a gente vive, de corpos que a gente não sabe mais, né, como são, de tão transformados, a gente tá sempre buscando transformação, a gente muda a cor do cabelo, a gente muda o formato do nosso corpo, do nosso rosto, né, a gente nasce alguém e se torna outro, completamente diferente do que geneticamente a gente foi instituído, e ver a liberdade de existir sendo quem é muito emocionante. Eu me emociono bastante, porque a gente está vivendo muito, como é que eu poderia dizer? Eu acho que falta até a palavra, né? dessa uniformização. Isso é muito ruim. Né? Essa Sim, uniformização, total. né? Apagando as diferenças, essa nossa resistência, que foi o assunto que a gente falou na nossa outra conversa sobre alimentação, sobre preferências e sobre intolerâncias, a gente tem a questão da diversidade. E a gente está caminhando para o apagamento dessas diversidades e ficar uma coisa só. Talvez essa postura até intolerante às diferenças, né, seja um grande motor dessa uniformização. Né, porque eu não Sim, aceito diferente, total. eu não quero diferente, eu bora uniformizar. Vamos uniformizar as aparências, vamos uniformizar os costumes, né, vamos uniformizar a forma de viver, e a gente quer transformar o mundo em um único, assim, um modelo único, né, de vida, de aparência, de estrutura. Isso é horrível, terrível, terrível, porque o que nos Isso é caracteriza horrível, é isso. isso é terrível, isso é antinatural, isso é Sim, antibiológico, e volto, isso vem de uma minoria que é hoje majoritária, ela acha que é maioria, ela se coloca, e é muito interessante, sabe, quando as pessoas falam assim, ao mundo, eu falo, de que mundo que você está falando? De que mundo que você está falando? Porque eu vou falar de pessoas aqui que acham curioso no meu país ter poucas mesquitas. Sabe? Eles falam, jura que não tem lá? Do mesmo jeito que a gente acha estranho que não tenham tantas igrejas aqui, né? Então, assim, e aí, Dri, eu gostaria só de fazer umas pontuações que é importante, né? Porque, assim, eu, a Adri, a gente que estuda, e quem estuda simbologia tem uma outra visão, e é interessante porque existe trazer um teor pejorativo, né? Inclusive, por exemplo, quando a gente escuta a palavra primitivo, para a gente, primitivo é primário, é arcaico, vem de originário, vem daquilo que é essencial. Não são palavras pejorativas para a gente, pelo contrário. Então, por isso, quando a gente fala do primitivo, a gente fala sem essa licença, porque a gente sabe que primitivo não é uma coisa ruim, mas foi nos colocado na mente de que primitivo ele é insuficiente, ele é uma coisa que não é, é, sofisticado, ou sendo que aí eu venho aqui no Egito, você olha as pirâmides, você olha as construções, você fala, putz, cara, olha a medicina, entende essa galera e que foi usurpada, né? Eu falei depois que eu tive no Egito, depois eu fui para a Grécia e eu volto para o Egito. Aí eu falo, gente, como a Grécia é superestimada. Como o mar da Grécia não tem peixe? Como as construções da Grécia, nenhuma é um prédio que ficou em pé, tudo ruína que caiu. Claramente eles tentaram copiar e não deram certo. E o que chega para a gente no Brasil é essa coisa realmente, literalmente colonizada, limitada, que quer com que a gente não conheça aquilo que somos. E a partir do momento que a gente nega parte do que somos, a gente se automutila. Então, isso aqui parece um assunto que é teórico, que é sobre cultura, mas isso está estritamente ligado com o nosso corpo, com a nossa aceitação, com a nossa saúde psíquica. Né? Por exemplo, eu e a Adri, a gente fala, por exemplo, da questão do cabelo. Por que eu opto por meu cabelo dessa forma? O porquê que eu passeio e ando pelos lugares que eu ando, isso tem um preço, né, Dri? Porque, e aí, eu gosto também de quando a gente fala assim dos primitivos, como esses povos originários, de falar, eles são. Eu lembro quando eu vi vários artigos falando assim, os bárbaros eram
Não, galera, eles estão lá em Marrocos, eles estão vivendo, eles falam amazigh, né? Eu falo que Marrocos, por exemplo, é um lugar que as pessoas falam 5 línguas, porque passou pela colonização francesa e falam francês, eles falam espanhol, principalmente em Tangier, porque está próximo da Espanha, eles falam árabe, falam inglês, falam amazigh, que é a língua originária deles, igual a gente tem o tupi, o guarani, tem o amazigh, que era antes da colonização árabe, e ainda falam bereja, que é um dialeto. Então, assim, quer ficar fluente, amigo? Vai para Marrocos. Não vai pagar intercâmbio. Com o valor que você paga o intercâmbio para os Estados Unidos para você ser rejeitado lá e olhado de cima para baixo, vai para Marrocos, que você vai achar um monte de gente parecido com você, assim, que você fala, cara, como a gente é parecido, né? E aí, essa questão do apagamento, né? Imagina a violência que é. Eu brinco assim, isso está no meu livro, inclusive, sabe? Eu escrevi sobre isso. Como pôde um homem chegar num paraíso, e aí é uma fala, eu esqueci de quem falou, que falou assim, cara, se os portugueses tivessem chegado no Brasil cheio de vinho, a gente estava em festa até hoje, porque eles foram aceitos de braço aberto. A gente ia pegar os nossos cocos, as nossas frutas, e a gente ia fazer uma grande festa. E aí eu falo, o que se oferece para quem nem o paraíso é o suficiente? Eu chego numa terra abundante e fui recebido de braços abertos, então eu mato o teu Deus, porque a partir de hoje você vai ter que professar a minha fé, eu mato o teu Deus, eu mato a tua língua, e ainda acima de tudo, agora você vai ter que parecer ser como eu, seu opressor. Então a gente tem toda uma questão estética, né? Do cabelo que se estica, do nariz que se afina, das roupas que se usam. Então, isso é de uma violência e que a gente carrega isso no nosso corpo. Então, assim, o que a gente está negando na gente hoje, no hoje? E que, infelizmente, a gente tem um país estruturado num racismo, né, nessa negação do diferente, né, Dri? E que realmente, quando a gente está na clínica, né, a gente vê muito isso, né? Esse dilema que eu preciso negar quem eu sou, né? Eu falo que o brasileiro é um povo geneticamente, é uma raça nova, a gente é um mix, né? Nós somos de vários povos, a gente é um teste, sim, a gente é um sincretismo biológico, né? Darcy Ribeiro fala sobre isso, né? Nós somos um sincretismo biológico. Então, a gente tem dentro de nós essa guerra, mas a gente tem dentro de nós essa criatividade, né? Essa multifuncionalidade, essa potência de sermos muitas coisas, né? E eu acho que não tem como, né, Adri? Na clínica... Vem, você falando aí da questão da uniformização dos corpos, eu me lembrei de uma cena interessante, né? Eu estava lá no Museu das Amazônias e tem essas imagens de vários indígenas e muitas mulheres indígenas com seus corpos expostos, lindíssimos, e tinha 2 adolescentes observando e comentando, e eu fiquei escutando, né? Estava lá brechando a conversa. E aí elas observando os seios das indígenas, e uma comentando que aquele formato dos seios daquelas mulheres eram daquele jeito porque elas não usavam sutiã. E aí elas estavam lá tecendo toda uma teoria sobre sutiã e eu do lado observando. Eu fiquei pensando assim, nossa, essa geração está tão acostumada ao peito de silicone que não sabe identificar um peito natural. Porque, assim, para mim, aquilo não era estranho. É normal, um peito normal, uma mulher normal. Tinham mulheres de várias idades, então, claro, né, a gente sabe que é diferente. A força da gravidade, o próprio envelhecimento, então a gente tem a questão muscular, tem que ser diferente. Mas tinham ali indígenas de todas as idades e peitos em todas a situação, né, circunstâncias etárias. E elas comentando isso, né, que aquele peito era daquele jeito porque elas não usavam sutiã. Pensando, essas meninas só veem peito com silicone, né? Só vê a Barbie. Fiquei observando assim, né? E eu achando isso é chocante, porque a gente tem uma geração que está bem nessa linha de uniformização, e não percebe, há esse apagamento muito forte da cultura, da identidade, dos formatos, né? A gente é uma coisa só.
todo mundo igual. O brasileiro, como você disse, é um grupo novo, porque a gente é muito misturado. Então, a gente não tem paralelo, né? A gente não vai achar ninguém assim. A gente vai se encontrar em vários povos, mas a gente é um teste genético que deu certo, acho que deu muito certo, um povo muito bonito. Eu gosto de dizer assim, eu sou atípica, eu fiz meu teste genético, né? E eu sou a típica brasileira, né? Meu teste dá 33%, basicamente, ele é muito preciso, assim, né? A mãe africana, né? O pai europeu, a gente tem até o indígena, então é 33% de cada um ali. E eu sou brasileira mesmo, geneticamente, o produto dessa mistura. Mas que a gente possa se identificar também, porque quando eu olho o indígena, como eu também tenho uma descendência indígena, eu olhar para ele e me identificar em algumas coisas. Né? Então, quando eu olho para o africano, o puro, né, eu pensando assim, naquele pessoal que está lá, né, sem ter essa miscigenação, eu olho para as características dele e eu me enxergo. Eu consigo ver coisa que eu digo, é daqui que veio isso em mim. Né? E quando eu falava do peito lá da indígena, eu olhava e dizia, sim, mas o meu é assim. Né? E eu me encontro aqui, eu olho para as mulheres africanas, eu me enxergo nelas também. E vai ter traços também ali da Península Ibérica que eu vou me enxergar também. E aí tem o árabe, né? Porque a Península Ibérica, a gente olha para ela e a gente vê o mundo árabe ali na Europa, né? Na arquitetura, no comportamento, nas artes, principalmente, né? Na música, na dança, né? Nas manifestações artísticas. E, de uma certa forma, é possível, quando a gente olha assim, é possível a gente ser quem a gente é e ainda assim ser influenciado por outros povos, sem perder a identidade. Porque o mundo árabe andou, né, o que você está falando aí da cultura árabe, você tem muitos povos de outros lugares que chegaram aí, que exercem influência, né, a própria forma que o mundo se porta hoje. Não tem como você ser um povo isolado, né, o mundo árabe recebe influência do restante do mundo, mas é você saber receber a influência do outro, mas manter a sua identidade, manter aquela base, a essência, aquilo que você é. Né? Porque a gente não está defendendo o isolamento. Né? E claro, pelo contrário. De ser quem eu sou. Não, eu posso transitar entre as muitas culturas, me permitir conhecer, experimentar e ser influenciado, que é isso que acontece na vida da gente. A gente nasce e a gente é influenciado pelo ambiente que a gente vive, pela família que a gente vive, pela cidade, pela cultura, pelos povos. A gente é constituído enquanto pessoa a partir dessas influências, e à medida que a gente vai ampliando essas experiências, a gente vai também ampliando essas influências e se modificando e se adequando a algumas. A ideia não é essa rigidez, né, de ser uma coisa só sempre. É se permitir vivenciar todas essas experiências, ser influenciado e atravessado por elas, mas manter a sua essência, não se perder nesse caminho, que talvez o que esteja acontecendo seja isso. Eu estou me perdendo, né? Eu, enquanto povo, né? Sendo influenciado e não sabendo quem eu sou. E às vezes... Eu estou sendo jogado, né? Eu estou sendo usado, eu sou um produto, eu sou um número, eu sou uma coisa consumível, assim como a natureza, né? Você é meu consumidor. Então, eu preciso que você consuma de mim, né? Então, é uma relação do outro como objeto, né? Então, e sabe? Então, essa ideia, muitas coisas, né, que a gente fala, ainda vem desse lugar onde eu sou objeto do outro, né? Eu sou, por que o diferente? Mas não, pera lá, mas quem que é o diferente? Entende? Por que eu que sou diferente, né? Então, assim, é bem interessante, a porque aí a gente... né, é sempre eurocentrada. E aí o diferente é o que não é igual àquele, igual que foi estabelecido enquanto padrão. E assim, sabe, Dri, e é bem interessante uma das coisas que a gente já até bateu um papo assim em supervisão, né? Isso também tem a ver com o que eu estou na psicanálise, eu estou fazendo um trabalho de escrita que é justamente ampliando o diálogo de Freud com as religiões não escatológicas, né? Porque Freud ele dialogou com o cristianismo, e é muito interessante porque, assim, depois a gente vai ver Lacan falando sobre o simbólico, mas eu falo assim, né? Eu que vim da Jungiana e vou lá saber de Freud também,
né, para ter ferramenta, eu falo, cara, eles dividiram tarefa. Enquanto Freud estava lá trabalhando afinco para ser reconhecido como uma ciência, Jung foi lá para Kundalini Yoga, o cara foi lá estudar, tipo assim, o segredo da flor de ouro. Então, é interessante porque eu falo que essa ampliação de diálogo que Jung fez de alguma forma, que é considerar que quando a gente pensa em Deus, em divindades, em cultura, e ciente de que a religião é um sistema que organiza a culpa, organiza o mérito, organiza. Eu vou ter outras referências de divino que não é o puro santo, né? A gente vai ter, seja no hinduísmo, no brahmanismo, lá nos orixás, deuses que pecam, deuses que um mata o outro, Deus que sente, e que isso é muito mais próximo do que somos, assim, e não é essa separação de que eu preciso ser uma pessoa que eu nego a minha sombra, nego a minha sexualidade, nego a minha forma de relacionar. Então, é muito louco, porque quando a gente vai fazer uma estatística cultural mesmo no mundo, quantos países têm uma ideia mais mono, e quantos países ou quantas pessoas, a título de população, na verdade, de forma originária, eles entendem uma outra forma de existir que não é negando, é aceitando a diversidade, né? Porque se eu olho para minha mão, meus 5 dedos são diferentes, né? Então, o que mais se tem de natural e biológico é a diversidade, não é a coisa única, né? O tempo todo, nós somos diversos, nós não somos estáticos, e aí, quando a gente vem, porque a gente está falando, parece uma coisa assim, muito longe da gente, mas isso é muito próximo, o quanto eu estou lidando com aquilo que eu excluo da minha história, excluo do meu corpo, as minhas diferenças, as minhas mudanças, meu nascer e morrer, nós não somos os mesmos, nós não somos estáticos, né? Então, essa oscilação, e não existe o excluir, tudo aquilo que eu acho que eu estou excluindo, que eu não quero lidar, existe uma força que é o inconsciente. E essa força, amiga, eu passei um tempo cética, e foi a psicologia analítica que me fez voltar a acreditar que existe uma coisa que você pode dar o nome que você quiser. Mas fato é que nossa vida, ela é muito mais inconsciente do que consciente. Sabe, a gente tem um coração que bate sem pensar, eu pisco sem pensar, o meu organismo aqui está sendo movido por uma força que não sou eu que controlo. Não sou eu que controlo. Um sistema autônomo aí que a gente não tem como controlar. E essa força que rege a minha vida, meu organismo, e que ela também devolve e comunica comigo conforme eu comunico com ela. Comi demais, vai ter um efeito rebote. Não comi, e assim, Dri, e eu falo assim, quanto mais a gente aceita, o quanto hoje eu vejo que essa força, ela colabora. É a hora que você não briga com a tua natureza, não é um processo fácil, e você aprende a dialogar com você mesmo, né? Ouvir o teu inconsciente, que vem através de sonho, que vem através de sintoma, que vem através de tristeza, que vem através de raiva, e olhar para todas essas coisas não como comportamentos inadequados que devem ser medicados, extirpados, não sentidos, negados, excluídos, mas como algo que precisa ser ouvido, aceito sem julgamento, para que a partir daí você consiga, no mínimo, porque a gente não sabe, Dri, se a gente vai mudar o mundo, né? Mas, pelo menos, o meu corpo-território é uma coisa que eu mereço estar em paz com ele. Eu mereço desfrutar, né? De não ser joguete na mão dos outros, né? Numa cultura que faz de tudo para usar nosso corpo como objeto, principalmente nós mulheres. Meu Deus! Quanta coisa, né? E você trazendo aí a psicanálise e a análise para a roda, o objetivo, né, da análise, na perspectiva junguiana, é a individuação, né? Não é a uniformização, não é eu me adequar ao mundo,
é justamente eu me encontrar nesse mundo. É eu saber quem eu sou, eu integrar minhas partes que o mundo fragmenta, né? A gente vive, dependendo da sociedade que eu viva, da religião que eu professe, eu vou ter fragmentações diferentes, né? Tipo de fragmentações diferentes, mas tem a tendência a essa fragmentação, a eu negar partes importantes minhas, para me informar, né? Caber naquela forma da sociedade que eu vivo, do ambiente que eu vivo, daquele meu recorte, e o processo de análise vai trazer você justamente para esse movimento contrário. Talvez por isso seja, às vezes, tão doloroso. Porque eu vou ter que integrar, eu vou ter que juntar, eu vou ter que tirar as minhas máscaras, eu vou ter que me ver como realmente eu sou, eu vou ter que ir lá catar a minha sombra, que eu joguei ela de lado, que eu neguei, que me assombra, né, porque a sombra, quando ela está, né, tão distante, a gente não integra, ela vira uma assombração ali nos perturbando, e eu vou fugindo dela e ela me assombrando. Na verdade, ela está me chamando, olha para mim, eu sou você também, eu sou parte. Então, quando a gente. Esse caminho da individuação é um caminho muito mais de paz, de tranquilidade, de encontro. Então, as nossas perturbações, elas surgem justamente das fragmentações. O Não é caminho é fácil, sempre mas de vale a pena. retorno. Né? O caminho é sempre de retorno. É o retorno às origens, é o retorno à terra, é o retorno a quem a gente é. A gente se distanciou de tudo, de toda essa essência. Né? O caminho é de volta. E é muito bonito, e aceitar o como somos diversos, porque durante esses anos que eu fui para o nomadismo, eu tinha dificuldade de falar, de comunicar, justamente que eu olhava para mim, porque se antes eu só trabalhava, hoje, eu gosto de fazer coisas que não é trabalhar. Eu gosto de não me ocupar. Eu gosto de estar na minha presença. Eu gosto de dançar. Eu gosto de escrever. Eu gosto de cultura. Eu gosto de comer. E eu gosto de entender o sentido das coisas que eu estou fazendo. E aí eu falei, gente, como que eu vou falar se hoje, ao mesmo tempo que eu estou falando de psicologia, eu estou falando de cultura, eu estou falando de história, eu estou falando de um movimento anticolonial. E aí eu acho uma Adri, assim, ó. E aí é por isso que é importante a gente, no nosso tempo, a gente estar em comunidade, porque a gente percebe que aquilo que às vezes eu acho que eu estou sendo muito diferente, porque na verdade eu desenvolvo senso crítico numa sociedade que as pessoas cada vez mais estão sendo impelidas a não pensar, né? A gente tem muitos recursos para que você não pense, então é a rede social que é rápida, é o chat GPT Tudo que automatizado, né? mastiga, tudo assim muito rápido, e por isso que eu falei assim, Dri, vamos fazer aqui, botar no YouTube, porque eu sou das antigas, eu gosto de conversa de 1 hora, eu leio livro, eu passo 3, 5 horas offline, e aí é muito gostoso, né, Dri, que eu me encontro assim, e para poder papear e perceber o quanto realmente nós não somos uma coisa só. Nós não somos, a gente tem ferramentas, a gente tem personas, e talvez é isso, é saber o tempo e o espaço, né? Então, eu tenho momentos, eu tenho habilidades, eu também tenho... e é saber o tempo e o espaço, né? Assim, respeitando quem eu sou, individuando, ou seja, eu crio quem eu sou, mas vivendo em comunidade, porque individuar não é individualismo. Então, eu consigo transitar sem me dissolver naquele meio. E também sem ser violento com o outro, sabe, Dri? Então, é um processo super bacana que eu também acho que vem com a idade. Aí, um mito crístico dos 33, da morte, aquilo dali não é à toa, né? Quando a gente morre e ressuscita. Tudo é símbolo. Tudo é símbolo. Mas, nossa, que papo bacana. Ó, Dri, eu quero bater um outro papo com você. Um dia a gente marca, que eu quero trazer um sonho que eu tive, que foi sonho que eu tive de ontem para hoje. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou bater. Vamos conversar. Para a gente bater papo de sonho. E sonho é uma coisa que é particular, não existe interpretação genérica de sonho. Quem diz o que é o sonho, antes de mais nada, é o sonhador. Eu gosto de comparar o sonho como xixi, sabe? Quando ele vem ali bem, bem amarelinho, você fala, opa, tem um sinal aqui. Porque o teu corpo não faz nada à toa. Pensa que você dorme e sem a tua permissão, autonomia, você cria um enredo, uma história, uma novela na tua cabeça que você não
escolheu e você vai achar que isso é à toa? Nunca foi, por isso que as civilizações, na Bíblia, várias culturas, os sonhos sempre foram muito muito vistos, valorizado, né? né? Muito valorizado. Então, já que é para botar, claro, não vou trazer aqui sonho de paciente, mas eu vou trazer um sonho meu para jogo, que eu gosto muito do nosso bate-papo, e aí eu quero trazer esse sonho. E é isso, Dri, o que você gostaria também de encerrar e falar onde a gente te acha? Eu adorei essa conversa, foi fantástica, me trouxe assim, um monte de conhecimentos que eu não tinha, né? O que eu conheço de mundo árabe, como eu disse no início, é o que a gente escuta, que a gente vê na mídia, é diferente de a gente ouvir de alguém que está aí. E estou encantada de desconstruir um monte de ideias que eu tinha aqui, né? E isso me dá vontade também de ir a E esse vir para mundo, cá, porque a né? gente tem parte dele, o nosso inconsciente coletivo está ali, tem que ir. E para quem quiser conhecer meu trabalho, me encontra no Instagram, eu acho que eu sempre o caminho mais fácil, Adriana Leão, aí lá tem meu WhatsApp, que vocês podem conversar diretamente comigo, pode falar no direct, tem um panorama mais ou menos de como funciona o meu trabalho, eu trabalho com nutrição, com análise junguiana, comida enquanto símbolo, né? A gente tem toda essa questão simbólica, e foi um prazer, né? Um prazer mesmo estar aqui conversando, assim, extremamente naquele lugar de aprendiz. Hoje eu estou aqui naquele lugar de aprendiz, de ouvir, de aprender tanto com Tainá, de conhecer. Muito obrigada por me apresentar, e aí também para quem está ouvindo a gente, ouvindo no YouTube, por nos apresentar o mundo árabe, né? Dessa forma assim, tão verdadeira, sem o filtro, E não né? tenho Não por que colando mentir, sabe, Dri? Porque imagina, sim, eu sou uma mulher que viaja sozinha pelo mundo. Eu não teria por que falar bem do lugar se ele fosse violento, se ele fosse. E não é, sabe? Então, eu preciso ser honesta, porque se eu não for, eu que sofro. E eu que tenho plano, a Adri falou que quer vir para o Egito, ela e o marido dela, então nós não vamos vou vir para o Egito. ano que Com vem. certeza. E é um pouquinho, gente. A gente pode assim marcar outros bate-papos para falar do Ramadã, o outro assunto que tem super a ver com comida, e eu quero discutir com Comida, você, que eu acho que no verdade. Ramadã você vai falar muita coisa, porque o Ramadã ele dá uma bagunçada no dia da pessoa, ela vai ao contrário, então ela come muito cedo e passa o dia sem comer para comer à noite. Então, isso é uma outra coisa que a gente pode papear. E aí, E para que como o encerrar, Ramadã também influenciou outras culturas religiosas, né? Porque a gente, claro, as culturas religiosas, elas bebem de diversas fontes. Então, quem sim, veio primeiro, né, as religiões mais antigas, as mais novas bebem nela. Então, termina se cruzando em muito tempo. A gente vai encontrar o jejum no catolicismo também, ali muito forte, no sim, período da Páscoa, né? Então, sim. tem esses atravessamentos também aí. Maior é o que nos une, gente. Nós somos muito mais parecidos do que diferentes, mas tem gente querendo dividir para dominar. Então vamos, né? Sim. Isso aí. Então vamos falar de Ramadã, vamos deixar isso também na pauta. E aí, quem quiser conhecer o meu trabalho, eu tô até com o tarô na mão, gente. Eu chego na Jungiana, porque em 2018 a minha sócia me apresenta o tarô cientificamente, assim, é uma coisa. Aí, ó, Vou somos ver aqui também, aqui, ó. e eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estudar isso aqui, mas como eu fiz ciência da religião, eu amo estudar cultura, vou para ayahuasca, enfio dentro de tribo aqui. Então, é uma ferramenta super interessante, que não tem nada a ver com o futuro, assim, né, Dri? Não é sobre isso. Sobre E autoconhecimento. é Símbolo, né? símbolo. Tarô é símbolo. É símbolo, é símbolo. Então, assim, eu trabalho, gente, eu sou bem assim, né? Eu escrevo. Então, eu tenho a Saga da Louca, que é o meu livro. Estou agora trabalhando numa versão independente, estou traduzindo ele também para o inglês, na verdade já está pronto, está só finalizando a capa com a Luana, que é uma artista assim, maravilhosa. Então, eu tenho um perfil a Maria Viajante, e também tem o Tainara com TH, Tainara Lima Oficial, que é uma mistura. Eu falo que ele não é mais um perfil profissional, sabe? É o que eu sou, então você vai ver um pouco de análise de saúde mental, e também da parte do setor de turismo e eventos, porque eu trabalho desde 2011 com turismo e eventos, sou advogada, consultora jurídica em gestão de qualidade em contratos e lidando num setor tão emocional, né? Que é tanta emoção, a gente vem de afeto, né? Quem faz um casamento, quem faz uma festa, tá ali por afeto. Foi uma coisa que foi me levando assim mergulhar
em estudar, né? No direito a gente já estuda basicamente norma e comportamento humano, e isso me levou hoje a, de fato, ser analista. Então, eu tenho os meus pacientes, né, eu faço parte do CEPAPEC, Escola de Psicanálise e Escuta Periférica, e também do grupo Reflorestar, que é um grupo que semanalmente, ele é uma mistura de um monte de gente, tipo esse papo assim, Dri, você vai amar lá, onde a gente faz leituras totalmente gratuitas semanalmente. Então, é isso, quem quiser papear é só achar a gente lá. E obrigada, Adri. Então, vou encerrar Você aqui que e a gente se vê agradece. no próximo vídeo, tá? Beijão. Beijo.